Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin e estou muito contente que você esteja aqui conosco curtindo o canal Orquidicas. Obrigada. Pessoal, já na saudação, acho que já deu para perceber de qual a bela que eu quero falar hoje, não deu? Tá aqui a nossa lindíssima Steinhopia, isso mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre o cultivo, as características e vamos dizer assim, talvez as peculiaridades, né, da Steinhopia. Essa planta aqui eu comprei da Érica Chiroso, tá, do Orquidário Chiroso. A princípio eu comprei essa planta como uma Steinhopia tigrina, mas essa é a primeira floração dela comigo, tá? Assim que ela começou a soltar a haste floral, eu percebi que ela era extremamente alaranjada, uma condição, assim, uma característica um pouco diferente da Cattleya tigrina que a gente costuma encontrar. E abriu e a gente está tentando identificar de verdade, né? E conversei com o Nenê do Sorocaba Orquídeas sobre a ID dessa planta aqui. A gente tem um pouco de dúvida se ela é uma Steinhopia genskiana ou se ela é um híbrido de genskiana com a tigrina, tá? Mas é uma planta linda, eu estou muito feliz, tá vendo? Vocês estão vendo só a floração dela aqui, o vaso está na parte de cima, mas eu vou mostrar para vocês. Acontece que tem um pequeno aqui, Bruce, fazendo bagunça enquanto eu estou fazendo a filmagem. Para! Então, o que que acontece? Vamos falar do cultivo da Steinhopia. Eu falei já algumas vezes em outros vídeos que eu tenho Steinhopia, vocês já devem ter reparado que eu não mostrei anteriormente, por quê? Até então, o meu cultivo aqui, eu tinha os vegetais bonitos, tá? Mas as florações não aconteciam. Quando elas passaram a acontecer? Depois que eu fiz a reforma no orquidário. Vem cá, vem. Vem para todo mundo te conhecer. Ó, para quem não conhece, esse é o Bruce, tá? Meu filho novo, ele que tá aqui fazendo bagunça, olha o tamanho do pequeno. Então esse é o Bruce, quem pediu para conhecer o Bruce, ele tá aqui bagunçando enquanto eu tô fazendo a filmagem. Essa criança é o mais novo filhinho aqui, coisa linda. Então voltando, eu devo ter umas 10 Steinhopias, tá? E até então eu não conseguia floração. Algumas eu comprei mudinhas muito jovens, eu sabia que elas estavam em fase de crescimento, mas outras, depois eu vou lá no cantinho delas e vou mostrar para vocês. É nítido que a planta já chegou na sua fase adulta e ainda assim a floração não acontecia. Então eu vou falar para vocês assim, a minha opinião primeiro sobre esse gênero. É um gênero, na minha opinião, de cultivo médio, nem difícil nem fácil, mas qual que é o grande problema do cultivo dessa planta? É a gente encontrar o lugar certinho dela no nosso orquidário. Por quê? É uma planta que ocorre desde o México até a América do Sul, tá? Ela geralmente, encontrada na natureza, vegeta em florestas úmidas, né? Um pouco mais escuras e perto de material orgânico, tá? Apesar dela ser uma planta epífita, a Steinhopia, ela é epífita, mas ela curte ficar próxima de material orgânico. Ela é inclusive encontrada na natureza, vegetando até como rupícola, mas onde tem bastante folha, bastante material orgânico ali, ok? A gente vai falar um pouquinho mais disso quando eu chegar na parte de cultivo. Existem em torno de 75 espécies, mas o que que acontece? As plantas do México, da Colômbia, elas têm um método de identificação diferente das brasileiras. Então vamos dizer assim, as espécies estrangeiras de Steinhopia, elas são melhor classificadas, melhor identificadas, tem diferenças quanto às suas formas, fica mais fácil. Já as espécies brasileiras, são muito parecidas, então a gente tem mais uma planta que tem um probleminha aí, não é um problema, mas tem uma confusão de identificação,
Tá? Então, por exemplo, que nem eu citei no caso dessa planta aqui, a gente está falando de mostrando ela aqui para vocês, a gente está falando de um híbrido, a gente está falando de uma espécie, ou a gente está falando de uma tigrina com variação de cor, quer dizer, uma variação na espécie. Então, as espécies brasileiras são um pouco mais difíceis de se identificar. Acredito que com a evolução agora tecnológica, né, o crescimento dos estudos aí da ciência, talvez a gente chegue em conclusões melhores a respeito disso. Falar um pouquinho das características dela aqui. Quando a gente tem a floração de uma estanhópia, que muita gente fala que é a orquídea passarinho, né? Aqui, forma bonita. O que a gente geralmente identifica facilmente na estanhópia? As 3 sépalas aqui, ó, são bem abertas, fácil da gente observar. Ó, 1, 2, 3. Mas as 2 pétalas, sempre a gente fala, né? Toda orquídea tem 3 sépalas e 2 pétalas. Elas são dobradas para cima, tá vendo? Isso é normal, isso não é uma questão de, isso não é má formação da sua planta, ela é assim mesmo. E o labelo muito robusto, ele é carnudo, tá vendo como ele é forte, carnudo, bem marcado. Então, mas entre as espécies brasileiras, essas características são muito parecidas. Fica difícil da gente identificar a diferença, por isso que tem tanta confusão. E fora isso, aquela questão de sempre, né? Os híbridos que o pessoal faz e que não identifica direito, né? Então a gente fica com um bando de híbrido às vezes, que pega a característica de uma única planta, fica muito parecido, fica difícil para a gente saber que planta que é. Essa minha planta tá num cachepô, aquele cachepô berço, né? Vou subir aqui, ó. Esses cachepôs aqui eu compro com o pessoal da Muda NPK, né? Todo mundo sabe disso. Eu acho que é um cachepô excelente para o cultivo da estanhópia, tá? Por quê? Ele tem bastante espaço, é uma planta que cresce muito. Olha o tamanho das folhas, eu coloquei ela aqui porque veio a floração. Mas ela tem folhas imensas, tá vendo? Então ele tem um espaço legal para os bulbos, que também são grandes, tá? E tem uma boa abertura aqui embaixo. Eu acredito que a maioria das pessoas, de vocês, já conheçam o gênero estanhópia. Mas qual que é uma das características mais marcantes dessa orquídea? Ela floresce por baixo. Olha que legal. Ela nunca floresce para cima como as outras. Então, a gente sempre tem que ter o cuidado de entender e de conhecer a espécie para isso, para que até o plantio, né? Não só o local de cultivo, o plantio a gente faça corretamente, tá? No caso dela, ok? Então agora a gente vai falar um pouquinho do cultivo. Legal, né? O tamanho dos bulbos, tá bem bonita essa planta. Aqui eu cultivo todas em cachepô de madeira, justamente para eu não correr o risco de perder floração, porque a planta não encontra por onde sair, tá? Mas eu já vi estanhópias conseguindo dar uma curvinha e sair pela ponta do vaso, tadinha, apertadinha lá. Já vi florações sair pela lateral do cachepô, ao invés de sair por baixo. O importante é que a gente faça um plantio, que a gente dê condição que tenha muito buraco, para que possa sair essa haste floral aonde a planta achar que tem que sair, tá? Não é a gente que decide. Eu posso até usar um vaso plástico? Posso usar um vaso plástico e fazer um furo na parte de baixo? Pode, mas eu acho muito pouco. Um único furo, quer dizer, a planta tem que encontrar exatamente aquele caminho para sair. Essa é uma planta jovem, como eu falei, apesar dela estar grande, é a primeira floração dela comigo. Existem exemplares de pessoas que eu conheço que dão 5, 6, dependendo do tamanho da planta, 20 hastes florais. Ela floresce muito, muito bem, tá? Muito bem assim, floresce bastante. Quanto mais velha ela fica, mais bonita ela fica. Eu queria mostrar dentro do labelo dessa estanhópia, ó, os amigos aí que entendem bem de estanhópia, se puder ajudar na identificação. Muito perfumada. Essa que é a dúvida, né? Porque a genisquiana é uma estanhópia bem perfumada. Ela não tem... Ela tem um cheiro legal e ela é totalmente alaranjada como essa. Mas ela tem uns pontos marcados aqui no labelo que a gente olha e fala, caramba, será que não é uma tigrina? Muito interessante, né?
Então, beleza. Então, fazer o plantio em cachepô é muito importante. Fugindo completamente do que eu uso de costume aqui no meu orquidário, neste caso, essa é uma das poucas plantas que o plantio utiliza sim esfagno, tá? Independente da minha região aqui ser, como é que se diz, muito fria, aquilo que eu já falei para vocês várias vezes, que eu não faço plantio com esfagno porque as raízes eu posso perder minha planta, a gente pode ter problema de apodrecimento. Essa planta precisa de uma umidade muito grande, sem essa umidade ela não vai para frente, tá? E lembra que eu falei no começo do vídeo que quando ela é encontrada vegetando em modo rupículo na natureza, ela está sempre perto de material orgânico? Então, diferente de outras orquídeas, ó, primeiro eu mostrei uma criança que late, agora tem uma criança que mia aqui, ó. Eu fico fazendo o vídeo e eles ficam em volta, ó o rabo. Tamanho. Então, na natureza ela é encontrada, né, vegetando com muito material orgânico em volta. Então não é a bolotinha lá atrás, em cima da pia. Não é uma planta que gosta de ficar sendo replantada, tá? Ao contrário de uma catleia, que a gente tem que fazer o replantio a cada 2 anos, vamos falar assim, porque o substrato pode apodrecer e começar a ficar extremamente ácido para ela, a estanhópia gosta de ficar mais tempo nesse substrato e gosta de material orgânico. Claro que não pode ser nada exagerado, porque muito material orgânico ou material orgânico inadequado, porque a gente não tem as plantas e as condições da floresta em casa. Então, se você tiver material orgânico inadequado nesse plantio, é óbvio que sua planta vai ficar doente, que ela vai apodrecer e que ela vai morrer. Então, não é uma planta para você ficar replantando toda vez, não. Eu indico que você já faça o plantio num cachepô, num vaso, numa cestinha de ferro grande, para que ela possa ficar muito tempo ali. O correto, quando a gente usa esfagno, por exemplo, no plantio, correto assim, é uma condição, tá? Seria não utilizar adubos orgânicos, né? Ou organomineral, que é o que eu uso, todo mundo sabe disso, o rimídice. Porque o adubo orgânico ou organomineral em contato com o esfagno, ele faz o apodrecimento desse substrato mais rápido, tá? Porque o esfagno apodrece muito rápido. Mas mesmo aqui em casa, quer dizer, essa era uma dúvida que eu tinha. Será que se eu utilizar o rimídice com as minhas estanhópias não vai dar legal? Deu legal sim, elas amaram. Então, agora, eu não uso esfagno puro. Eu coloco 50% de esfagno e 50% de mix de pinos com carvão e brita lavada, tá? Então não é puro. Então, essa porcentagem, 50% de esfagno e 50% de substrato do mix, deu muito certo, ficou legal, a adubação com rimídice ela pode acontecer, a planta ficou feliz. Eu fiz esse replantio ano passado. Foi quando eu comprei essa planta. Cadê a etiqueta dela? Para eu ver para vocês. E falar já que ela já floresceu. Ah, tá lá em cima. Eu não vou conseguir enxergar a data daqui. 30/4 de 2020. Ó, plantei no mês 4 de 2020, quer dizer, e esse ano ela já tá aqui florescendo. Legal, né? Então, quer dizer, um plantio bem feito, com material correto, dá muito certo. Vale bem a pena. Mas, qual que costuma geralmente ser a indicação? Se você usa muito esfagno no seu plantio, ou só esfagno no seu plantio, que você use um adubo químico, um osmocote, um basacote, adubo de liberação lenta, se acontecer do seu substrato estragar muito rápido. Principalmente se você costuma plantar, não sei, vou dar um chute aí, plantar catleia, tá? Com esfagno, para que ele demore mais para apodrecer, senão você vai ter que fazer o replantio antes ainda dos 2 anos, ok? Agora eu quero falar para vocês do lugar onde ela vegeta, né? Lembra que eu falei que eu queria mostrar? Aqui tem uma gradinha, porque o Bruce ainda não está saindo para o quintal. Então eu vou mostrar para vocês aqui o local onde elas estão vegetando. Vocês já devem ter visto várias vezes aqui na minha parede, quando eu estou ali naquele cantinho fazendo os vídeos, onde ficam as estanhópias, tá? Olha, eu tenho vários exemplares aqui.
De verdade, o que que aconteceu? Apenas a Steinopia cândida, foi a cândida? Não, a grandiflora floresceu esse ano, tá? Floresceu, esse ano não, ela floresceu em outubro ou em novembro, mais ou menos. E aqui eu tenho uma outra planta, muito cuidado, que tá com um botãozinho, tá vendo? Essa daqui é uma embreia, é isso? É, embreia rhodgasiana. O que que é a embreia? A embreia é uma prima da Steinopia, ó. Tem um vegetal bem parecido, um método de cultivo, tá? Ela é colombiana, se eu não me engano. É bem parecido. A embreia já floresce aqui em casa desde quando eu adquiri essa planta. Essa planta aqui, se você estiver interessada, ela é vendida pelo Colibri Orquídeas. É uma flor enorme, grande, igual a da Steinopia. Mas ela sempre dá, vocês viram que ali tem 2 botões. Ó, vamos ver se eu consigo mostrar daqui. Ó. Tem 2 botões e um tá abortado, ela sempre faz isso. Se ela dá 2 botões, um aborta, se ela dá 3 botões, um aborta. É alguma coisa que acontece aqui nesse cantinho. Então a embreia sempre floresceu, mas as minhas Steinópias não tinham florescido até então. Então, o que que eu acho? Quando eu fiz a reforma no orquidário, que eu modifiquei a luz, elas se desenvolveram melhor, mas ainda assim eu tô com algum problema, ó, um pouquinho de manchas e de queimadura, vocês viram na embreia? Que foi luz demais. Ah, mas eu aumentei muito a umidade desse cantinho. Aumentei muito. Elas ficam aqui bem úmidas, tá vendo? Então acho que isso que fez com que melhorasse e que as florações começassem a acontecer. Acho que eu tenho que abaixar os exemplares que estão muito altos, tá? Elas não estão um verde escuro, estão um verde claro, tá vendo? Colocar todos os exemplares mais para baixo. Acho que eu vou colocar umas catleias unifoliadas ali, nesse canto. Aqui pega um pouquinho do sol, aqui pega o sol da manhã, tá? Ó, aqui tem uma planta que queimou, tá vendo? Ó. Vou abaixar, mas vou continuar com essa umidade, porque eu acho que só assim eu vou ter sucesso e mais florações das minhas Steinópias aqui. Certo? Bom, eu sou apaixonada por Steinópias, sempre quis ter e tenho, você vê, tenho várias, porque eu acho um gênero muito legal, mas é uma planta que as pessoas... Os gatos correndo. Que as pessoas, muita gente não dá importância. Não é que não dá importância. O que que acontece? É uma planta grande, que ocupa muito espaço no seu orquidário, tá? E que a floração tem Steinopia que dura 24 horas a floração. A maioria dura 3 dias. Então o que acontece? Muitos colecionadores falam, eu não vou ter esse trabalho todo, ficar caçando o lugar ideal, ficar me preocupando com substrato, com que tipo de adubo eu vou usar para depois eu ter uma floração de 3 dias. É uma questão de gosto. Todo mundo sabe que eu gosto das plantas mais exóticas, daquelas que às vezes até dão mais trabalho, tá? Não é nem questão de superação, mas eu me identifico com esse tipo de planta na minha coleção. Então eu gosto sim de Steinopia. Tenho todas aquelas ali, são espécies diferentes, mas tem muito orquidófilo que desiste do cultivo dela por isso, porque ela ocupa muito espaço, ela dá um certo trabalho para você poder achar o lugar certinho dela, e quando ela floresce a duração da floração é curta. Essa planta abriu ontem de manhã, eu estou fazendo o vídeo agora, na manhã seguinte, 24 horas depois, porque ela já está, vamos dizer que ela já chega na maturidade da floração dela, 24 horas depois. Se eu deixasse para mais um dia, talvez essa floração já não esteja aqui. Então corri para poder fazer esse vídeo e mostrar para vocês a minha Steinopia, talvez genisquiana, talvez um híbrido de genisquiana com tigrina, e talvez uma tigrina, uma variação na espécie tigrina com muita coloração laranja. Independente disso, eu amei a planta, ela tá linda, estou muito feliz com essa floração e feliz de ter conseguido entender e atingido o objetivo, né, de cultivo dessas plantas. Acredito que daqui para frente tudo vai dar certo. Queria que vocês estivessem aqui sentindo o perfume dela, é muito bom, muito lindo.
Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido essa magnífica planta, de ter conhecido o Bruce, de ter visto o Will, agora a Bolotinha tá ali, todo mundo curtindo essa manhã gostosa, nublada, mas gostosa, aqui em casa, curtindo as orquídeas. Tem muita planta aqui para mostrar, gente. Mas eu já estou falando há muito tempo, não vai dar para eu falar de mais plantas. Então fica para vocês aqui a minha experiência, a minha opinião sobre o cultivo de estanhópia. E se você tem dificuldade, se essas plantas aí, as estanhópias que você tem ainda não floriram, tenta fazer isso, tenta dar uma modificada de sombreamento nelas, tá? Entre 60% e 70% de sombreamento e muita umidade, tá? Se você conseguir dar a umidade, imagina uma plantinha no meio de uma floresta mais escura que fica no meio de matinho, de restos orgânicos, certo? Vê se você consegue dar isso para sua estanhópia, porque eu acho que você vai ter sucesso, tá bom? Presta atenção no plantio, não esquece de deixar um buraquinho para que ela desça com a haste floral, que vai ser muito legal, tenho certeza que você vai amar a floração da sua estanhópia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fique com essa imagem linda aqui dessa estanhópia incrível, maravilhosa, que eu estou muito feliz. Qualquer dúvida, pergunta, escreve aqui, deixa o like. Gente, eu esqueço de pedir o like. Eu preciso que vocês deixem o like, que vocês compartilhem o vídeo, porque quanto mais like vocês dão, o YouTube não deixa de mandar os vídeos novos que eu faço para vocês, tá? Se inscreve no canal, curte comigo tudo que a gente vai fazer nesse ano novo de 2021. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!